Muito bem, pregador André Luiz, daqui de Goiás. Quero ler aqui nas Escrituras, no Apocalipse capítulo 1, capítulo 1, e tenho o maior prazer, a maior satisfação em vos apresentar a túnica, né? E está de volta, né? Essa aqui veio da China, né? Mas minha esposa deu uma melhorada nela. Minha esposa é costureira, já está fazendo mais duas aqui para mim, então vou ter três já, né? Mas ela deu uma melhorada nessa túnica. Confesso que me deu uma alegria tão grande quando eu recebi a túnica, experimentei a túnica. Já estou andando com ela aí, fui pagar a conta na loteria, fui fazer compra no supermercado, fui consertar minha bicicleta numa oficina, estava ontem à noite caminhando, né, andando de bicicleta atrás de feiras onde há fluxo, a aglomeração de pessoas para pregar o Evangelho, a palavra de Deus, né, tudo na minha túnica, né? Claro que as pessoas arregalam os olhos e ficam olhando, será que quem é esse homem, né? É um muçulmano? Que religião é essa, né? Bem, se me fizer pergunta, particularmente, eu vou ter o maior prazer de responder, né? Mas a túnica está de volta, né? Leia o Apocalipse capítulo 1, versículo 9, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança com Yehoshua. Encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Yehoshua. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta ordenando: escreve o que vês no livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica longa. Eu não sou Yehoshua. Eu pretendo, luto, me esforço para ser somente uma testemunha de Yehoshua hoje aqui no século 21. Mas Yehoshua, de acordo com Apocalipse 1:13, estava vestido de uma túnica longa. Então, se alguém disser, tá de roupa de mulher, tá de vestido, bem, eu vou suportar calado, mas se eu puder te perguntar, eu te perguntaria, o que você dirá quando Yehoshua vier vestido de túnica até os pés, comprida, montado num cavalo branco, de acordo com o Apocalipse 19, para fazer o julgamento das nações? O que você dirá? Eu não sou responsável pela crítica de ninguém, pelas opiniões de ninguém. Eu sou livre, um homem livre, para seguir as Escrituras Sagradas tal como é. E se o meu Senhor, o meu mestre, Yehoshua, usa túnica, qual o problema de eu querer e de mim usar túnica hoje, eu usar túnica hoje? Qual o problema? Qual o problema? João diz aqui que alguém semelhante ao versículo 13, a um filho do homem vestido com uma túnica longa e cingido à altura
do peito com um cinto de ouro. Os cabelos da sua cabeça eram brancos, como a lã, como a neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os seus pés tinham o aspecto de bronze, quando estava incandescente no forno. A sua voz era como o estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. E de sua boca saía uma espada afiada, com 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu esplendor. Ao vê-lo cair como morto aos seus pés, ele, porém, colocou a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele tem as chaves da morte e do Hades. Então ele vai ordena João escrever as 7 igrejas, as 7 cartas proféticas, e hoje nós estamos na era de Laodiceia, onde tudo é morno. Tudo é mormidão espiritual. Você pensou que você ia deixar sua bermuda, homem, seu calção, sua camisa regata? E hoje os homens estão usando calça comprida, igual linguiça toscana, calabresa. Você pensou que ia deixar isso para entrar no céu e receber as vestes, o vestido, só quando chegasse lá no céu? Pois você pensou errado. Sem santificação, Hebreus 12:14, ninguém verá o Senhor Yahushua. Então Deus nos dá a oportunidade, ainda aqui na era de Laodiceia, nesta hora da meia-noite, de podermos voltar à sã doutrina, à palavra original, ao Evangelho de Paulo. Evangelho esse que eu já tenho aí no meu Facebook, vou colocar no YouTube aí, você acessa a seção comunidade. Já está em 31 pontos do Evangelho de Paulo, que o mundo de igrejas católicas, protestantes, igrejas pentecostais, evangélicas, deuteropentecostais e igrejas neopentecostais não pratica. Eu não sei como que você vai entrar no céu desobedecendo até agora. Eu só coloquei 31 pontos. Mas se isso atingir 200 pontos, ou mais de 200 pontos, melhor ainda. Eu quero abranger tudo, mas eu não sei como é que você vai entrar no céu desobedecendo o Evangelho de Paulo. Não haverá lava-pés na Santa Ceia. Yahushua, em João 13:14, disse: eu vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Mas Saulo de Tarso, Paulo, não estava lá. É por isso que quando você lê 1 Coríntios 11, do versículo 17 ao 34, Paulo só fala do pão e do vinho, não implanta o lava-pés, mas ele implanta o lava-pés em 1 Timóteo 5:10. As irmãs lavarão os pés dos irmãos em suas casas. Nas visitas, como era no Velho Testamento. Um estrangeiro vinha visitar e ele era recebido com lava-pés. Leia Gênesis 18, Gênesis 19, Jeová com os 2 anjos. Leia Gênesis 19, os 2 anjos, os 2 varões lá em Sodoma. Ló insiste com eles: vamos, posem na minha casa, vou preparar o lava-pés. Então o lava-pés é para as irmãs realizarem, eu já disse na minha última pregação, que não é necessário ajoelhar. Eu não creio, não devemos ajoelhar diante de homem nenhum, nem diante de anjo, muito menos de um homem que se diz profeta, apóstolo, reverendo, doutor, pregador, pastor. Ora, se João não pôde ajoelhar diante do anjo, em Apocalipse 21, o anjo diz: levanta-te, João, adore a Deus. Ou seja, em outras palavras, ajoelha no seu quarto, diante de Deus, confesse seus pecados somente a Deus. Se foi contra Deus,
Confesse todos os seus pecados, você pecou contra Deus. Se foi contra a sua mulher, contra o seu marido, contra seu filho, sua filha, seu patrão, seu colega de trabalho, os pecados devem ser confessados a quem você deve. Contra quem você pecou. Então as irmãs lavarão os pés. Porque a mulher pecou no Éden. Não foi Adão que foi enganado, foi a mulher, Eva. Né? E agora aqui no finalzinho, como foi no princípio, no ômega, lá em Éfeso, e Éfeso tem 117 anos, agora em Laodiceia, o ômega, né? Alfa, Éfeso, ômega, Laodiceia, as mulheres voltam a lavar os pés mais curvadas, não de joelho. E todas as doutrinas estão de volta. Não permita que ninguém faça leis para vocês sobre bebida, comida, luas novas, festas. Não temos que fazer nenhuma festa, nem de cabana, nem de Pentecoste, nem de Páscoa. Não permita que ninguém faça leis para vocês de festas, luas novas ou sábados. Isso aí tudo é sombra. Colossenses 2, versículo 15 e 16. A realidade é o Mashiach. E o Mashiach que apareceu para Paulo, Saulo de Tarso, Shaul, ele deu um evangelho diferente para Shaul. Ele deu diferente do que ele deu aos 12 apóstolos lá em Israel para as 12 tribos. Pedro ficou com o evangelho da circuncisão. Tiago, João, o evangelho da circuncisão. Sim, obedecer a Torá, as mitzvah, as mitzvot, pagar dízimo, fazer circuncisão, observar os sábados, separar as 12 tribos de Israel, inclusive receber dízimos, Hebreus 7:5. Os levitas da tribo de Levi recebem dízimo. Essas coisas não foram implantadas pelo doutor das nações, Shaul, Saulo de Tarso, Paulo, para nós os gentios. E não tem como entrar no céu se não for pelo evangelho de Paulo. Em Romanos 2,16, Paulo diz que o mundo, os segredos escondidos, ocultos dos homens, todos eles serão julgados, Paulo diz assim, pelo meu evangelho. E se um anjo descer do céu, Gálatas 1:8, ou nós mesmos, nem Paulo podia pregar algo diferente do que ele já tinha anunciado, pregado e ensinado. Se um anjo descendo do céu, nós mesmos vos pregue evangelho diferente, considere anátema, maldito, amaldiçoado. Então o evangelho está fechado, não pode acrescentar e nem tirar nada. Eu disse numa pregação que se alguém for falso, hipócrita, e citar a Bíblia, eu crerei na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras, mas eu não vou seguir nenhum hipócrita, nenhum falso, nenhum homem ou mulher fingida. Não, eu vou seguir Yahushua. Porque uma verdade, ela pode ser dita em qualquer lugar. Agora, a que ponto nós chegamos hoje no século XXI? Quando surgem muitos profetas e eles pregam mentiras. E eles obrigam as pessoas a acreditar na mentira deles, mentiras estas que não têm fundamento bíblico, não estão baseadas nas escrituras, é revelagem, é profetada, falsas revelações que contradizem o evangelho de Paulo. Por exemplo, se você for seguir Cacu hoje, você vai virar um masturbador da sua mulher, porque o Cacu diz que o homem pode fazer carícia sexual no genital de sua mulher. Isso é masturbação, gente. Tem uma escritura, agora eu vou pregar aqui sobre Tobias, Judite, Baruque, Macabeus 1 e 2, Eclesiástico, não é Eclesiástico, não é Eclesiástico. Em Eclesiástico dizendo que não se deve masturbar. Então se você for seguir Cacu, as mentiras do Cacu, você vai virar um masturbador. E devemos lembrar que a mentira produz a morte. Foi através da mentira, de uma mentira no jardim
do Éden pregada pela serpente, a teologia da serpente, a revelação da serpente, aquela mentira que ela pregou para a mulher e a mulher creu, e hoje vemos o que? Cemitérios em todo lugar no planeta, a morte em todo lugar, porque a morte veio através de uma mentira. Mas esse século 21, profetas, reverendos, apóstolos, pregadores, pastores se levantam, missionários, bispos, para pregar mentira e obrigar o povo a crer, dizendo que isso é uma revelação. E nem nas Escrituras está. Nem nas Escrituras está. Você vai pelas Escrituras. Prescute as Escrituras. E Yeshua disse em João 5,39: vós julgais ter nela a vida eterna. Elas falam de mim. Ou seja, toda a Bíblia, William Branham já tinha pregado isso, do Gênesis ao Apocalipse. Ela é a palavra. A palavra é Yeshua. No princípio era a palavra, o verbo, João 1:1. O verbo, a palavra estava com Deus e o verbo era Deus. É por isso que lá no Apocalipse tem aquela advertência, 22, 18 e 19, para não tirar nada da palavra e não acrescentar nada na palavra. Se você tira, só parte da árvore da vida e da cidade santa vai ser retirada de você. Se você acrescenta, todos os flagelos contidos no Apocalipse vai atingir você. Então, é você que decide o que você vai fazer. Com Yeshua hoje, a palavra de Deus. No julgamento de Pilatos, eles escolheram Barrabás, um assassino, um criminoso, e recusaram Yeshua, a palavra. A mesma coisa está a se fazer aqui hoje. Eu tenho muitas coisas aqui para pregar. Como, por exemplo, eu vi numa mídia, no Facebook, eu não aguentei, eu tive que colocar lá 1 Coríntios como meu comentário, versículo 9 do capítulo 6. Lá estava mostrando 7 famosos da LGBT, que são sodomitas hoje aqui no Brasil. Estava lá o sobrinho do Malafaia, filho da cantora Eichela, irmã da Fernanda Brum, muito famoso, não? J.A., que agora é chamado de ela, né? E um tanto de evangélico gospel. Eu fui lá e coloquei, ao invés do meu comentário, eu coloquei a escritura de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, onde Paulo diz que de maneira alguma os impúdicos entrarão no reino dos céus, os idólatras, de maneira alguma, entrarão no reino dos céus. Aí tem aqui, ó, Paulo diz assim, os adúlteros também não entrarão no reino dos céus. Mas hoje, estamos vivendo em um tempo onde igrejas, mensagens, livros de profetas, de pregadores, ministérios querem colocar adúlteros dentro do reino de Deus, dentro do céu. Enquanto que a Bíblia diz que eles não entram. E eu vou mais longe. Se o adúltero não entra, seu pastor adúltero não vai entrar, seu profeta adúltero não vai entrar, seu pregador adúltero não vai entrar, seu apóstolo adúltero não vai entrar, então você também que apoia, sabe que a Bíblia diz que adúlteros não entrarão, mas você apoia os adúlteros, então os adúlteros não entram e os que apoiam os adúlteros também não vão entrar. Continua apoiando adúltero, você vai ver se você vai entrar. Os depravados também não entrarão no reino de Deus, os efeminados. Aí tem esse texto aqui, ó. Os sodomitas também não entrarão no reino de Deus. Você já notou que essa classe aqui de Saulo de Tarso, Paulo disse que não vai entrar hoje, as igrejas estão pregando que vai entrar, estão pregando para dizer para não condenar adúlteros. Não condene os sodomitas. Quem é você para condenar? Quem sou eu? Eu não sou nada. Mas se a Bíblia proíbe, se a Bíblia condena, eu devo pregar a palavra de Deus. Mas também não devo me associar com essa classe de gente. Mas a que ponto nós chegamos hoje? Por causa dos dízimos, do dinheiro, das contribuições e ofertas, até sodomita é admitido
calmamente, livremente dentro das igrejas hoje. Também diz aqui que os ladrões não vão entrar. Nós sabemos que o ladrão da cruz entrou no paraíso, mas ele se arrependeu em vida. Então eu posso pregar que todo ladrão que se arrepender vai entrar no paraíso. Os avarentos não entrarão no reino de Deus. Avarento é quem luta para ser rico, quem é materialista, quem vive em função de dinheiro. Também diz que os bêbados e os injuriosos não irão entrar. E se a Bíblia diz que não vai entrar, quem é você para tentar empurrar essa classe de gente pecaminosa para dentro do paraíso, sendo que a Bíblia fechou a porta? Se a Bíblia abre a porta, Yehoshua, a palavra abre a porta, nós vamos abrir. Mas se ele fecha a porta, vamos fechar. Bem, eu tenho evitado o máximo de falar de maus exemplos, de vida alheia, pessoas que suas vidas não se identificam com o Evangelho, porque não vale a pena. O bom mesmo é falar de Yehoshua. Yehoshua disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então falar de Yehoshua, falar da palavra de Deus, é vida. É vida eterna. É por isso que às vezes eu toco aqui no Joaquinzismo, Tabernáculo da Fé, os outros tabernáculos, toco aqui no cacuísmo, os que estão seguindo Cacu, no soltismo, os que estão seguindo William Souto, e aí é tanto profeta, é tanto ismo, é tanta heresia, mas às vezes eu preciso tocar para ver se alguém acorda. Mas a vida mesmo, a vida eterna mesmo é falar de Yehoshua. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque até tomar o tempo para falar desses homens, dessas heresias, desses ismos, aí eu estaria somente falando da morte. E quem está morto vai falar mais da morte do que da vida. Quem está vivo, sim, ele vai advertir, não vá nesse caminho perigoso. Venha pela via, pelo caminho da vida, que é a palavra, que é Yehoshua. Porque quando falamos, o objetivo é fazer com que as pessoas se afastem do que é morte espiritual. Paulo também falou para Timóteo ter cuidado com o Emineu, Alexandre, o fundidor, né? Paulo dava aviso, mas isso aí não é a prioridade da pregação de um pregador que prega a vida eterna. A vida eterna é Yehoshua. Até porque nós sabemos que lá no tabernáculo do Velho Testamento havia o átrio, o segundo lugar, o lugar santo, o terceiro lugar, o lugar chamado Santo dos Santos. Dentro daquele terceiro lugar estava o maná, que não apodrecia, o maná da panela de ouro, da panela dourada. Eu e lembrando, quando ele tinha vindo, ele tinha ensinado muito bem que quem come desse maná está lá no terceiro compartimento, no Santo dos Santos. Esse é o cristão, o homem cristão, a mulher cristã que tem vida. Certo é que alguns estão no segundo compartimento, no lugar chamado Santos, né, o lugar santo, que tinha 12 pães, uma mesa, um altar de bronze ali, de sacrifício, o candelabro com 7 canudos, os pães da proposição. Ainda havia o lugar fora, o átrio, e ainda havia o acampamento. Mas onde é que você está nesta hora? Onde é que eu estou nesta hora? Bem, se eu tenho vida, eu vou fazer como Saul de Tarso, Paulo, eu vou dar uma advertência. Mas eu tenho um objetivo. Um motivo, um objetivo, um propósito de pregar Yehoshua. Olhando para Yehoshua, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o nosso Redentor. É nele, é para ele que devemos vir. Só falar de ismo, falsos profetas, heresias, aí eu só estaria apresentando a morte. Esse não é o meu propósito.
superenfatizar o que é morte espiritual. E é o que eles querem. O Kaku fala aí no livro dele, tem que citar, não? 144:17, Kaku diz assim: o importante é que eles preguem o Kaku pregue a mim, né? Eu não vou pregar Kaku. O Joaquim Gonçalves também, aqui em Goiânia, tinha esse negócio. Ele não respondia pergunta como o Kaku não respondia pergunta. Ele ignorava, né? O que ele queria mesmo, o Joaquim e o Kaku, é o mesmo espírito. Aí as duas caras da mesma moeda. Dois falsos profetas, né? Que eles querem que fale deles. Tome o tempo falando deles. E aí o nosso tempo aqui na Terra é precioso para ser tomado. Para falar desses homens que não é exemplo, não é modelo. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Saulo de Tarso, Paulo disse: sede meus imitadores. Para que eu vou tomar tempo? Tomar todo o meu tempo falando de pessoas que eu não devo nem imitar. Não tem vida espiritual, não tem vida eterna. Ditadores, faraós, que escravizam vidas, almas. Sim, tem carismas. Tem eloquência, prega bonito. Mas não tem o principal, que é a vida. A vida vivida, como dizia William Branham. William Branham dizia que ninguém que não viveu bem, não teve uma vida vivida, não porá seus pés dentro da cidade santa. A Bíblia já diz, a cidade é santa. Só os santos, homens santos, mulheres santas, que pagaram o preço, quiseram pagar o preço aqui na terra para entrar no céu, para ver Yehoshua, o Filho, para verem o Senhor Jeová, o Pai. E qual é o preço, pregador? Hebreus 12:14, a santificação. Sem ela ninguém verá o Senhor. William Branham dizia que Paulo evangelizava diferente de Billy Graham. Billy Graham ganhava 20 pessoas. Grande pregador. Quem é que não gosta de ouvir Billy Graham? Grande orador. Mas ele ganhava 20 pessoas numa cruzada, 2.200. Você voltava lá daqui um tempo, não tinha ninguém. Só foi emoção ali. Devido às palavras bonitas que o doutor Billy Graham pregava. Já Paulo, ele ia num lugar, ficava ali 2 anos, pregava, ganhava ali um grupinho de pessoas, depois ficava anos e anos sem ir naquele lugar. Quando Paulo voltava lá, o grupo pequeno se mantinha ou tinha crescido. Ou seja, havia a pregação de Paulo tinha um efeito diferente da pregação do Dr. Billy Graham. Por quê? Porque o que Paulo pregava era vida eterna. Fazia as pessoas ter vida em si mesmo. Vida própria. Você sabe que em 2 Tessalonicenses 3:10, Paulo diz que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Isso deve voltar hoje, inclusive para pastores, presbíteros, que se dizem presbíteros, diácono, e me pasme. Paulo disse em Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6, que o presbítero tem que ser um homem casado com uma só mulher. Também é um diácono, E hoje vemos igrejas consagrando homens a presbíteros e a diáconos, homens que nem casados são. O que é isso? Desobediência direta ao evangelho de Paulo. Mas o grupo de Paulo, os grupinhos que ele estabelecia, ganhava, eram pessoas que tinham vida em si mesmo. Eram pessoas que mesmo que Paulo fosse embora e ficasse anos fora, eles não iriam abandonar o evangelho de Paulo. Porque o que Paulo pregava era diferente do doutor Billy Graham, que estava representando a Igreja Batista. Um grande pregador, usado, por Deus, Billy Graham. Mas estava a serviço da Igreja Batista. E Paulo estava a serviço de qual denominação? Nenhuma. Por isso que o evangelho de Paulo tinha vida. Vida própria, vida em si mesmo. Tinha vida eterna. Já essas pregações de hoje, porque o homem prega a Bíblia, prega lá o Jesus, e a letra J nem existe no alfabeto hebraico, nas 22 letras. O J é a última letra a entrar no nosso idioma português. O J vai fazer 500 anos no ano que vem,
524, Jean Jorge Tricino, embaixador, núncio do Vaticano, a serviço do Papa Leão X, o mesmo Papa que condenou e queria queimar Martinho Lutero na fogueira. Jean Jorge Tricino estava sendo embaixador lá no ano 1515 para os Papas Leão X, na Alemanha. Ele não creu em Lutero. Tricino, Jean Jorge Tricino, trabalhou também para o Papa Clemente VII e para o Papa Paulo III. E hoje, o que Jean Jorge Tricino fez, nós estamos vendo o efeito aqui hoje. Ele mudou a fonética do I para o J. Também, de nada adiantava, porque em 1515 eles chamavam o Filho de Deus no latim, Jesus, e não é Jesus. Antes de Jerônimo, no ano 383, era chamado no grego Jesus. Mesmo que Jean Jorge Tricino fez, só fez azedar mais a coisa, ficou mais azedo. Ou seja, porque hoje as pessoas pregam Jesus, louvam Jesus, expulsa demônio em nome de Jesus, cura em nome de Jesus, canta Jesus, são profissionais gospel, pregadores profissionais, tudo em nome de Jesus. E nem sabe que isso aí é a marca da besta. Como William Branham profetizou na mensagem 70 semanas de Daniel, referência 220, tudo no fim dos tempos, iria se reduzir ao catolicismo. Está aí. E como é que você vai largar isso? Eu acredito muito na força de Deus. O que é a força de Deus? Eu não me envergonho do Evangelho, disse Paulo. Romanos 1:16. É a força de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então eu acredito muito nisso. E pregando, as pessoas ouvindo, a fé será produzida nos corações. E aí vão deixar essas igrejas que pregam dízimo. Você vê essa visitação, pastores, pregadores, na casa dos seus fiéis, toda semana tem que visitar o fiel. Mas também o dízimo do fiel é desse tamanho. Todo mês tem que visitar a casa do fiel. Também o dízimo é desse tamanho. Muitos pastores fazem tabela. Pregadores fazem tabela na casa dos seus fiéis por causa do dízimo. Somente quando está chegando o mês, o salário. E eles têm contas para pagar. Então eles estão ali atrás dos dízimos. Simplesmente atrás dos dízimos. Deixando-se eles não receber dízimo, esses profetas, apóstolos, pregadores, pastores, evangelistas, reverendos, teólogos, eles iam ter que vender peixe, vender tomate, vender chuchu, vender banana. Eles iam ter que arrumar alguma profissão, ou então o nome deles ia sujar no SPC, no Serasa. Mas eles estão batendo ponto na casa dos fiéis por causa de dízimos. Tudo é dízimo. Tudo é interesse por dinheiro, né? É a morte dentro das igrejas. Não lembra que Joshua disse que Laodiceia não seria nem crente 100%, nem frios, mas seriam mornos. Ou seja, o povo seria mundano. Simplesmente o povo seria mundano. Meio crente, meio incrédulo. E ele disse, eu vou vomitar vocês da minha boca com Deus. Ou você é santo, ou você é impuro. Não tem meio termo aí não. E não fica pensando que Deus quer o seu louvor. Não fica pensando nisso não. Isaías capítulo 6, quando o rei Uzias morreu, e Uzias, você lê o livro de Crônicas Reis, lê a história do rei Uzias. É difícil Israel ter um rei como Uzias, os feitos, as obras, as guerras, as construções. Muito difícil Israel ter um rei tão grande como Uzias, e Uzias era o exemplo do profeta Isaías. E Uzias não era um adúltero, um polígamo, um bígamo. Era um homem fiel à sua mulher, mas ele resolveu sair da sua posição de rei e oferecer incenso. Ou seja, ficou rebelde
E uma lepra o atingiu e ele morreu leproso. E quando ele morreu, aí Isaías saiu dessa dimensão da terra. Foi levado em outra dimensão, onde ele viu um alto e sublime trono e um Senhor sentado nesse trono. E ele viu anjos com 6 asas voando, cobrindo os rostos, reverência, os pés, humildade, voando, ação, e cantavam lá na eternidade de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Anjos que nunca tiveram pensamento de prostituição, fornicação, adultério, masturbação, pensamento de mentira. Anjos santos. Mas eles estavam louvando aquele que é 3 vezes mais santo, Jeová. É o Senhor dos Exércitos. Agora aqui na terra, para quem é esses louvores? Você diz, eu canto a Jesus. Então o seu louvor é para a igreja católica, é para a besta, é a marca da besta, porque o nome de Deus é Yehoshua. É Yehoshua. O YHWH, Yud, Re, Vav, Re, está no nome Yehoshua. Que falou com Shaul em Atos 26, 14. Shaul disse para o rei Agripa: eu caindo por terra, ouvi uma voz em língua hebraica. O idioma português nem existia. Tem 812 anos. O idioma inglês nem existia, tem 1500 anos. Era hebraico. Eu sou Yehoshua, a quem tu persegues. E aí Shaul, Saulo, Paulo levou o nome de Yehoshua às nações. E o nome agora está de volta. Quer ser santo? Volte à sã doutrina. A todos os pontos do Evangelho de Paulo, sem acepção de nenhum ponto. Não use o seu raciocínio. Ou seja, não pense como o mundo, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para os homens naturais. Não vá pela sua mente, vá pela palavra. Mas aí eu vou ficar ridículo andando de túnica na rua. Não, você não vai ficar ridículo, não. Vai ficar santo. Homem, mulher, você vai ficar santo. Não vá pela ideia dos outros. Estamos no final dos tempos. Isso aqui que está a suceder está na Bíblia. Para voltar à palavra original. Então, não fique pensando que Deus quer o seu louvor. Continua louvando a Jesus. Isso não está indo para o céu. No céu, os anjos, os serafins, louvam a Jeová e Yehoshua. Na terra, você louva a besta. A marca da besta, o nome de Jesus. A letra J, que não existe no alfabeto hebraico. Então, continua louvando a besta. E os filhos de Deus, vão louvar o Deus dos hebreus. O Deus de Israel. O Deus dos judeus. Jeová, o Pai, e Yehoshua. Outra coisa, Efésios 4:11. Ali fala de apóstolos 1, profeta 2, evangelista 3, pastores 4 e doutores 5. 5 ministérios. Eu não vi ali ministério de cantor, de cantora, de pregadora. O mundo gospel está cheio de cantores gospel, cantoras gospel, Carvalhares, Cassiane, Fernanda Bru. Isso aí não sobe ao céu. Isso é louvores a Babilônia e suas filhas. A Babilônia está sendo louvada. As filhas da Babilônia, as igrejas protestantes, pentecostais, neopentecostais, que estão sendo exaltadas. Não tem ministério aí para cantor gospel. Paulo não colocou um 6º ministério de cantor gospel, um 7º ministério de pregadora, como vemos hoje, Camila Barros, estão dizendo aí que ela cobra 25 mil reais para pregar. Que decepção! É a Babilônia na terra. Simplesmente a Babilônia. Se eu fosse dizer que o valor que cada pregador cobra para pregar, o cachê deles, Napoleão, o cachê desses pregadores um por um. E se eu for dizer, você acha que eu não sei? O cachê dos cantores, mas eu sei que tudo isso aí é a Babilônia. Quer ficar na Babilônia? Fique.
Os filhos de Deus vão buscar uma coisa correta, uma coisa certa. A Bíblia, a palavra de Deus, porque eles querem o quê? Nós queremos o quê? Nós queremos o que tem vida. E se você quer o que tem vida, então é a hora de sair da Babilônia de suas filhas. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. De todo jeito, eu iria sair do tabernáculo da fé. Eu fiquei de 1995 a 2012 aqui em Goiânia, pastor Aquim. Por que você diz de todo jeito você ia sair? Porque mais cedo, mais tarde, eu iria tomar conhecimento que o William Branham disse que viria outro profeta após ele. Bem, eu achei que era o Cacu. Em 2012, aí eu vou ficar 10 anos no clamor do Cacu. Mas de todo jeito eu iria deixar o Cacu também. Você diz, por quê? Porque mais cedo, mais tarde, embora gastou 10 anos, uma hora eu ia saber, tomar conhecimento dessa informação do sétimo selo. 374, que o irmão Branham retirou, cortou 112 referências do sétimo selo. Cortou a tenda, catedral, língua desconhecida, pequeno lugar, luz na fotografia, grande pessoa. Como eu tomei conhecimento e saí do Cacu. Agora, eu acredito que onde eu estou, eu não vou sair, nunca mais. O Evangelho de Paulo, a Bíblia, a Palavra de Deus. E Yehoshua é o lugar, é a pessoa, é o descanso das nossas almas. Olha que Deus abençoe seus filhos, enquanto eu estou encerrando esta pregação. Saiba disso. Há pessoas que são inverterados. Não tem conserto. Seja no pecado de sexo, prostituição, adultério, na bebida alcoólica, seja no roubo. Há pessoas que nasceram e já praticou tanto tais atos que não tem nem como Deus converter eles. Você diz, não tem como, por quê? Porque eles não arrependerão, eles nunca darão lugar a eles mesmos. Já estão tão inverterados que não darão lugar para Deus transformá-los. Dá a eles o novo nascimento, a regeneração. São inverterados. O que é um inverterado? É uma pessoa crônica. Não tem doença que o médico diz, é crônica, não tem cura. São pessoas que praticam os mesmos atos todo ano, repetidas vezes, todo ano. Eu já disse que tem pregador que comete adultério, prostituição, e quando ele faz isso, ele rapa a cabeça, faz um jejum, uma oração, aí volta a pregar e acha que Deus perdoou ele sem ele confessar e deixar esse pecado. Daqui a pouquinho esse pregador inverterado vai repetir a mesma coisa. A terra está cheia disso. Inverterados são pessoas enraizadas, calejadas, incorrigíveis. Vai morrer assim. É igual o pau que nasce torto. E vai morrer torto. Então você tome cuidado. Com quem você está seguindo, que doutrina você está seguindo, que homem você está seguindo. Dependendo de onde você está, e não estando na palavra, nas escrituras, no Evangelho de Paulo, você está completamente perdido, homem e mulher. Ora, que Deus abençoe seus filhos, filhas nessa hora, com essa pregação que estou pregando. Cada pregação é um esforço. Eu sei da minha parte, para tentar alcançar filhos filhos de Deus, em nome de Yehoshua. Amém e amém.